Então, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Neste nosso vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de uma coisa que tem pessoas que vão se escandalizar do nome deste vídeo, o Evangelho do Diabo. Mas fique até o final deste vídeo e você vai ver como ele existe. E ele está na Bíblia. Então eu convido você, fique até o final deste vídeo. Olha, não, assim, julgue já de começo pela capa, vá até o final para você ver, ok? Nós vamos então passar os textos bíblicos e depois comentar, ok? Então está aí como vocês estão vendo aqui, né? O Evangelho do Diabo. Vocês vão saber o que é o Evangelho do Diabo e por que é o Evangelho do Diabo. Vamos primeiro falar aqui sobre o Evangelho, de certa parte, a prosperidade anunciada no Evangelho é preciso ser bem compreendido, porque infelizmente é mal entendida e tem pessoas que são radicais demais e outros são liberais demais. Então vamos procurar o equilíbrio aqui, procurar ver qual é a vontade de Deus a respeito disso, tá certo? Para não ficar dúvidas e nós não estar caindo em pecado, né? Nós vamos começar hoje aqui pelo livro de Marcos, capítulo 10, versículo 23. Veja bem, aqui começa já uma polêmica, de certa maneira. Veja o que diz o texto. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Notem, existem aquelas pessoas radicais, não, o rico não entra no reino do céu, papapá e tal. E tem outros que não, tem, o que é isso? Não é o dinheiro que vai fazer a diferença diante de Deus. E realmente, amados, o que o veículo que conduz a pessoa à salvação é a graça de Deus, não é o que a pessoa faz em si que vai pesar na salvação. O que pesa na salvação é a graça de Deus. E esta é mediante a fé que Deus põe na pessoa. Então o que acontece? A pessoa é salva não é porque ele é rico, porque ele é pobre. Veja bem, vai ter rico que vão se salvar e vai ter pobre que vai ir para o inferno. Assim como vai ter pobre que vai se salvar e vai ter rico que vai para o inferno. Vai depender aqui. Mas, enfim, a salvação não entra aqui nessa parte da salvação. Agora, o que o Senhor Jesus falou, veja bem, o Senhor Jesus não falou que o rico não se salva. Ele falou que dificilmente, falou que é difícil para entrar no reino de Deus um rico. E nós vamos ver por quê. Agora, veja bem, amado, vamos voltar aqui, não, a gente não está falando mal dos ricos, a gente não está assim incentivando as pessoas a detestar os ricos, nada disso. Porque veja bem, tem pobres, ótimas pessoas, tem ricos, ótimas pessoas, e tem ricos, salafrários, da pior espécie e pobres também. Percebe? Então, não vamos aqui assim fazer uma acepção entre ricos e pobres, fazer a discriminação. Nada disso. Vamos estudar os textos e procurar conciliar as coisas para aquilo que é mal entendido venha a ser bem entendido. Então, o que vemos? Jesus não falou que o rico vai para o inferno. Jesus falou que é difícil para o rico entrar. Ou seja, para o rico entrar no reino de Deus é muito mais difícil do que para o pobre. Vamos ver por quê. Mateus capítulo 13, versículo 22. Veja que interessante o que Jesus falou aqui. Ele está falando da semeadura. As sementes que foi lançado, o lugar que caiu, as terras que essa semente caiu. E aqui veja o que ele diz. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas
sufocam a palavra e fica infrutífera. Veja o que Jesus está dizendo aqui. A palavra é semeada, como uma sementeira, é semeada. Mas quando cai aqui entre espinhos o que é? É a sedução das riquezas. A pessoa rica, ele tem que cuidar da sua riqueza para não baixar e não vir a ser pobre. O rico tem medo de ser pobre, né? Então, isso aqui sufoca a palavra, quer dizer, a palavra não dá os frutos na vida da pessoa que podia produzir. Então, a riqueza é um empecilho para a pessoa. Eu quero ser rico, não quero. Eu, para mim, olha, eu me contento com o que eu tenho, que Deus me abençoe o que eu tenho. Nada me falta do que eu preciso, certo? Agora, quem quer ser rico, quem quer ter as coisas ricas, luta por isso, eu não julgo ninguém a esse respeito. Vamos ao outro texto. Veja bem que nós estamos aprendendo com as escrituras a ser moderados no trato entre ricos e pobres, né? Se dá bem serem amigos? Pode ser. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. Ora, os que querem ficar, que querem, não significa, e veja que já não significa ser rico para ter um empecilho para entrar no reino do céu. Basta querer ter essa vontade de ser rico. Né? Então, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências, desejos, né? Insensatos e perniciosos, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Então você veja só a vontade de ser rico, aquela ânsia de ser rico, quero ser patrão, quero ser melhor, já afoga as pessoas e pode levar a ruína e perdição. Lucas capítulo 6, versículo 24, veja o que Jesus falou. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Você entende aonde que a riqueza é um problema na vida do rico? No lado espiritual. Por quê? Veja bem, o pobre, se ele não acreditar, se ele não crer no Senhor Jesus, ele vai para o inferno do mesmo jeito, ele sofre aqui e vai sofrer eternamente. Não adianta. Ao passo que o rico, se ele crê no Senhor Jesus e ele for rico, o que acontece? O galardão dele, aquele prêmio que ele podia receber lá no céu, é salvo, né? Salvou. Crer no Senhor Jesus, salvou. Mas aquele prêmio, aquela privilégio que ele podia ter lá no céu, ele não vai ter porque ele já desfrutou aqui. Entende? Veja bem, porque já tendes a vossa consolação. O rico já é consolado, tem tudo que ele quer aqui, do bom e do melhor. Agora veja bem o pobre, veja bem, nós falamos do rico que se salva e do rico que não se salva. Vai os dois lá, o rico tem a beleza aqui e vai lá para o lago de fogo, porque não creu no Senhor Jesus. E o pobre se danou aqui, vai se danar lá no lago de fogo, porque não creu no Senhor Jesus. Percebe? Ao passo que o pobre que crê no Senhor Jesus, ele sofre aqui, mas ele vai ter conjunto lá no céu, lá na glória. E o rico que crê no Senhor Jesus, ele passa bem aqui, não sofre aqui, mas lá não vai ter prêmio, porque o prêmio dele ele já recebeu aqui. Entende? Não é questão que não se salva, mas é questão que já como se diz, já está pegando digamos assim, o pagamento pelo seu trabalho nas coisas de Deus aqui. Já está desfrutando aqui. O pobre não, o pobre se dana aqui, depois lá ele pega conjuntos e correção monetária, por assim dizer, né? Espiritualmente falando. Então está vendo como a riqueza ela é um atrapalho na vida do salvo aqui na terra, né? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Aqui o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, que
ficava responsável na igreja, né? Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Amados, aquilo que a gente tem, a pessoa ter uma casa, ter um carro para sair, enfim, para facilitar as coisas. Se tem um objeto que te serve, tem o que te serve, tá bom? Isso já é prosperidade, porque tem pessoas que não têm nem aquilo que precisa. Então, tendo aquilo que precisa, que dê graças a Deus. O problema, amados, é querer mais daquilo que precisa. Tem pessoas que são abençoadas por Deus, que são ricas, mas essa riqueza, será que essa pessoa divide com aqueles que não têm? Aquela bênção que eu recebi de Deus, será que eu divido com aqueles que não têm? Se é mão de vaca, como dizem, é problemático para ele. Então, veja bem o que diz aqui, não ponham esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Então, o rico, ou aquela pessoa próspera, até não vou dizer rico, vou dizer próspero, porque rico mesmo é muito complicado. Porque daí entra a injustiça, a pessoa acumula para si, enquanto tem outras pessoas passando fome, sofrendo, e acaba, a pessoa acumula para si no reparto, tá, daí já é outro caso, daí já tá sendo avarento, daí é complicado. Então aqui os que são prósperos, vamos assim dizer, que não põem esperança naquilo que eles têm, mas em Deus, sempre confia em Deus, certo? Mateus capítulo 6, versículo 24. Veja outra coisa que te complica para a pessoa que tem riqueza e servir a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. É óbvio isso. É óbvio isso. Veja bem. Eu tenho aqui duas canetas. Tá certo? Duas canetas. Eu sou a caneta vermelha. Como que eu vou chegar para cá sem me afastar daqui? Ou como que eu vou me aproximar daqui sem me afastar daqui? É automático. É automático. Ou você chega a Deus e se afasta do diabo, ou se afasta de Deus, automaticamente vai se aproximar do diabo. Não tem como se aproximar dos dois. E a riqueza é uma dessas coisas. Ou a pessoa se aproxima de Deus e deixa a riqueza lá de lado, não faz caso para ela, vira as costas, ou a pessoa abraça a riqueza, mas saiba que está virando as costas para o Senhor. Porque não pode servir a dois senhores. Aí a pessoa não pode ser servo de Deus e ser escravo do dinheiro, escravo dos bens que tem. O que é ser escravo dos bens que tem? É deixar as coisas de Deus de lado para cuidar da riqueza. Eu não tenho tempo, eu tenho de cuidar da minha riqueza. Eu tenho de cuidar dos meus bens, da minha fortuna. Não sobra tempo para você quer para uma oração, para uma comunhão com Deus, para um estudo das Sagradas Escrituras. Percebe? Então, a pessoa que tem bens, mas ele tem que não pode descuidar da sua vida espiritual. Se ele cuida da vida espiritual e deixa a riqueza lá de lado, ele pode perder sua riqueza, pode diminuir, ou, se for do agrado do Senhor, nada vai pôr a mão na riqueza dele. Certo? Bom, aqui, amado, nós falamos, veja bem, até que nós falamos de prosperidade bíblica. Do jeito certo, a pessoa tem, não está agarrado, a pessoa está disposta a se desfazer da riqueza por amor a Deus, por amor ao Evangelho, por amor ao próximo. Se Deus querer essa riqueza, está pronto a entregar? Ótimo, excelente rico que Deus vai abençoar. Agora, fica pensando, fica com dó, não, tanto trabalho, tanto, porque eu adquiri herança, tanta coisa aí. Agora, se eu for me dedicar às coisas de Deus, eu não vou conseguir cuidar dessa riqueza. Veja bem,
ficou numa bifurcação, ficou na encruzilhada, vai ter que escolher. Aqui que vem o caso agora, nós vamos falar sobre o evangelho do diabo. Entende? O começo desse vídeo nós falamos que o título era esse, era pesado mesmo. Agora vamos ver como ele existe. Infelizmente, tanta gente está dando ouvido para esse evangelho e seguindo o caminho da perdição. Mas uma coisa é certa, os que seguem esse evangelho é pessoas que, por mais que digam que creem no Senhor Jesus, dizem da boca para fora, mas não estão crendo. Porque abraçar esse evangelho de Satanás não tem como ser do Senhor Jesus. Mas que evangelho é esse, irmão Antônio? Vamos ver agora aqui pela frente. Nós já vimos então que prosperidade, biblicamente falando, a pessoa ter o suficiente para se manter, não é errado. Cuida, em primeiro lugar, o reino de Deus, e daí cuida daquilo que tem, mas de acordo com as possibilidades, sem afetar a sua vida espiritual. Tranquilo, Deus vai abençoar. O Senhor Jesus prometeu buscar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas, aquelas coisas que precisa, não as riquezas, aquelas coisas que precisam, elas serão acrescentadas, elas vêm espontaneamente, Deus cuida disso, sabe? A pessoa não vai perecer. Então vamos agora ver o que acontece aqui, como que começa a pessoa a ir para o evangelho do diabo. Veja bem, o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, eu tenho repetido as mesmas passagens, porque as questões que nós colocamos que requer essas passagens. E como o apóstolo Paulo falou, eu não tenho problema em estar repetindo as mesmas coisas, porque é benefício para vós, quer dizer, benefício para as pessoas que ouvem, porque está ouvindo a palavra de Deus, e para mim é um prazer, mesmo que sejam as mesmas coisas que está repetindo, porque as coisas de Deus é edificante. Então veja bem isso aqui. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além, que ultrapasse, que aumente, que seja diferente, né? O evangelho que vá além do que temos pregado. Qual é o evangelho que os apóstolos pregaram? O evangelho da graça de Deus. Pega de Romanos a Apocalipse. É aquele. Então, um evangelho que é diferente do evangelho que os apóstolos pregaram, seja aumentado algumas coisas, ou diminuído algumas coisas, ou modificado algumas coisas, o que acontece? Seja anátema, que significa seja maldito. Então começa aqui, a gente começa, falamos aqui do evangelho do diabo, então começa aqui. Um evangelho, a pessoa dá ouvidos por um evangelho que vai além do evangelho que os apóstolos pregaram. Certo? Qual que é o evangelho que os apóstolos não pregaram, por exemplo? Qual é o evangelho que vai diferente, ou que a torcida está cheia, amados, está cheio por aí no meio da cristandade. O cristão tem de pedir a Deus entendimento, sabedoria para se desviar desse tipo de evangelho. Porque é fácil de ver. É só estudar a Bíblia, as Escrituras, e notar o que vai além daquilo que os apóstolos pregaram. Se a pessoa está num ambiente em que é modificado, que é pregado diferente disso, caia fora. Ah, mas é um amigo lá, é parente. Deixa ele lá. Se querem continuar naquilo lá, problema deles. Aquele que quer se salvar, que não quer ficar no engano, cai fora. Com toda certeza. Não estou incentivando ninguém a sair das igrejas da cristandade. Deus é quem sabe. Deus, o Senhor Jesus tira os dele de lá no momento certo. Só que o que eu quero passar para os irmãos é esse alerta. Aqueles que são salvos, com certeza, vão prestar atenção no evangelho que pregam, que ouvem, se é o evangelho dos apóstolos.
Então vimos aqui o quê? Que um evangelho diferente do evangelho pregado pelos apóstolos seja anátema, ou seja, maldito. Ninguém quer estar debaixo de maldição, não é verdade? Assim como já dissemos, e agora repito, veja bem, o apóstolo Paulo insiste nesse tema aqui. Agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquilo que recebeste, seja anátema. Agora vamos ver aqui como que será que esse evangelho está em nosso meio, amado? Será que está neste mundo, nesta época, neste tempo? Eu penso o seguinte, amado, se no tempo dos apóstolos já estava entrando esse evangelho no meio da igreja, imagina agora. O tempo dos apóstolos, eles cuidavam, eles davam a vida por amor do evangelho. E o pessoal da cristandade hoje não só deixa esse tipo de evangelho entrar, como entram nesse evangelho e recebem de bom grado. Vamos ver o que diz aqui, ó. Que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto, porque os tais eram pregadores, eram ensinadores, eram pessoas que se infiltraram na igreja lá de Corinto e em outros também, e estavam pregando o evangelho diferente. Estavam pregando o evangelho anátema. Quer ver como é isso? Imagina naquele tempo, imagina agora. Porque os tais, esses pregadores lá, os tais apóstolos, eles se passavam por apóstolos, né? Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Amado, hoje, eu não, é triste a gente falar isso, eu não gosto, mas é preciso. Tem que falar, porque está aí a palavra de Deus. Não está cheia de hoje de apóstolos por aí? Apóstolo este, apóstolo aquele, apóstolo do chapéu, apóstolo sei do quê? Tá ou não tá? Agora, para ser apóstolo, amado, para ser verdadeiro, você vê lá no capítulo 1 de Atos, lá bem lá na frente, acho que é versículo 50 e poucos lá, ali está claro que para ser um apóstolo verdadeiro, tinha que ter conhecido o Senhor Jesus, tinha que ter sido testemunho ocular da sua ressurreição. Tinha que saber, conhecer a história que o Senhor Jesus viveu, morreu crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia e ser testemunho ocular da sua ressurreição. Como que essas pessoas que hoje se dizem apóstolos aí possam ter sido testemunho da ressurreição, ou ser testemunha ocular da ressurreição do Senhor Jesus? Não tem como. Então, provavelmente, dá para dizer na cara deles, falsos apóstolos, fakes. Então começa aí esse evangelho que nós falamos no começo, pregado por falsos pregadores, enfim, falsos apóstolos, que estão comandando e pregando um evangelho diferente do evangelho dos apóstolos autênticos e verdadeiros. E o que mais, né? Vamos lá. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E veja bem, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Nota aqui, atenção por favor, não é muito, pois que os seus próprios ministros, falsos apóstolos, falsos bispos, falsos pastores, falsos pregadores, falsos ensinadores, são ministros, aquelas pessoas que ministram a palavra de Deus, diferente do evangelho pregado pelos verdadeiros apóstolos do Senhor Jesus. O que são? Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. O triste, amado, que o fim deles será conforme as suas obras, e o fim dos que seguem eles é igual. Vai ser igual. Porque a Bíblia, amado, está aí e tem cristão sincero ensinando a verdade. Mas as pessoas vão atrás disso aqui.
Então, esse é o evangelho do diabo, dá para dizer claramente, porque veja bem, porque são obreiros fraudulentos, falsos apóstolos, e que, veja bem, não é de admirar que eles sejam assim, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, e não é muito porque seus próprios ministros, esses falsos apóstolos são ministros do diabo. Então esse evangelho pregado por esse tipo de pessoa é o evangelho do diabo. É duro, né? Mas está aí, amado. Agora vamos ver mais uma coisa. Primeiro vamos ver uma coisa, vamos ver aqui essa parte aqui, ó. A pregação do Senhor Jesus. Vamos ver a pregação do Senhor Jesus. Lucas capítulo 6, versículo 20 e 21. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Aqui não tem outro lugar que fala pobre de espírito, aqui é pobre mesmo, de pobreza. E daí no versículo 21, né? Bem-aventurado vós que agora tendes fome. Tem uma outra parte que fala fome e sede de justiça. Aqui está falando de fome literal, de comida. Então, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados esses que estão passando fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque a vez de rir. Você percebe que a pobreza para o cristão, para o salvo, é um passo andado para os galardão do trabalho dele aqui. Enquanto que para o rico não. Mateus capítulo 8, versículo 19 e 20. Então, aproximando-se dele, o escriba disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Amado, Jesus nasceu numa manjedoura, numa estrebaria. Ele não podia ter nascido lá no palácio de Herodes, ou Deus proveu um palácio de um servo dele, como foi Davi, para Jesus nascer. Não, Jesus foi escolhido a nascer lá numa manjedoura entre animais. Jesus, a vida dele foi pobre sempre. Jesus, se alguém souber o lugar na Bíblia que Jesus ensinou as pessoas a ir atrás da riqueza, por favor, manda no meu e-mail, porque eu não descobri ainda. Nos meus 34 anos de evangelho, de estudar evangelho, eu não achei essa parte. Então, se alguém souber, me manda, porque eu não vi. E eu acho que não tem, se não tem, o Senhor Jesus não pregou as pessoas ir buscar riqueza. E nem ele pregou riqueza. Pelo contrário, ele advertiu contra os ambiciosos, contra as pessoas que amam a riqueza, que querem acumular riquezas para si. E os apóstolos também. Os apóstolos também não incentivaram a riqueza. Se eles incentivaram algum lugar a dar oferta na igreja, aquelas coisas, era para ajudar os pobres de algum lugar das igrejas. Não era para eles acumular riqueza para eles. Vamos agora a mais um texto que é: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa da vossa desventura que vos sobrevirão. Você percebe? Agora eu quero mostrar, agora eu quero trazer para vocês a cereja do bolo. A cereja do bolo para justificar o título desse vídeo, que é o Evangelho do Diabo. Nós vimos que Jesus não pregou riqueza para ninguém. Não ofereceu riqueza para ninguém. Pelo contrário, ofereceu uma cruz para carregar. Ele ofereceu para as pessoas se desapegar de tudo
para poder ser discípulo dele. Ser desapegado não significa abandonar, deixar, significa não pôr as coisas como em primeiro lugar, como mais importante do que ele. Ele, o Senhor Jesus, tem de ser o mais importante. Percebe? Então o Senhor Jesus pregou isso. O desapego das coisas, né? Inclusive renunciar a si próprio. Os desejos, os prazeres, as coisas próprias. Agora veja quem que pregou o evangelho, que é o evangelho do diabo, porque foi o próprio diabo que pregou o evangelho incentivando a riqueza. Vamos lá? Cereja do bolo deste estudo de hoje. Veja bem, e elevando, está falando do Senhor Jesus, elevando o Senhor Jesus, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe quem? Quem que falou? Quem que pregou? Quem que passou a palavra? O diabo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta o quê? Uma cruz para carregar? Renuncia a si próprio? Desapego? Dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Eu acho importante, eu já vi até missionário falar que o diabo não tem nada, que ele é pobre, que ele não tem nem a chave da casa dele, que Jesus tomou. Aqui ele está dizendo uma verdade, dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Mas como assim que foi entregue todas as coisas desse reino, quer dizer, deste mundo para o diabo? Quando você pega o livro de Gênesis, quando você vê a criação do homem, você vê que Deus criou todas as coisas e o homem foi a última criação. O homem, e do homem Deus criou a mulher, fez o casal. Aí Deus descansou. Então, no sexto dia foi criado o homem, a mulher, e no sétimo dia Deus descansou. Deus completou a obra da criação, certo? Então, quando Deus criou o homem, o restante da criação já estava tudo criado, tudo feito. E o que Deus falou para o homem? Deus falou que era para o homem dominar sobre tudo. Quer dizer, Deus entregou tudo. Adão, ele começou sendo o mordomo de toda a criação de Deus na terra. Não fora da terra, na terra. Criação de Deus na terra. E o que a Bíblia diz? Que aquele, falando sobre o pecado, aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Aquele que é escravo do vencedor, com base nas guerras do passado, o que acontecia? O vencedor saqueava e ficava com tudo daquele que ele venceu. Aqui, amados, essas pessoas, até mesmo missionário que diz que o diabo não tem nada, que não tem nem a casa dele, que é o inferno, acontece o seguinte: Adão e Eva entregaram tudo o que Deus tinha criado para eles e para nós, e entregaram tudo para o diabo. Tudo desse mundo é dele. Claro que Deus tem o controle, um dia Deus vai tomar tudo isso aqui de volta, vai purificar tudo. Mas ele comanda. Então, ele fez essa proposta para o Senhor Jesus. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Agora me diga, amado, esse evangelho de 100 que Deus vai te dar 1000. Não, melhor de 1000 que Deus vai te dar 1.000.000. Não é o incentivo à riqueza, não é estar insinuando as pessoas a ficarem ricas, não está assim iludindo as pessoas que Deus vai dar tudo aquilo. O diabo pegou aquilo que era de Deus, que Adão entregou nas mãos dele. Então, hoje ele vem dizer que Deus vai dar para as pessoas.
É claro que tudo isso é ao fim de ganhar dinheiro, porque essas pessoas não têm compromisso com Deus. E agora, mas as pessoas que seguem esse evangelho, o que que são? São pessoas gananciosas, são pessoas que querem ficar ricos, são pessoas que caem no laço do diabo, que caem na armadilha dele, que vão na conversa dele. E é lamentável a gente ver na televisão, por exemplo, aqueles QR Code lá para as pessoas colaborar com eles, número de conta, número de Pix, tanta coisa. São um saco sem fundo que para tirar dinheiro dos outros, eles pegam a palavra do diabo e aplicam nas pessoas. Eles pegam a palavra do diabo e pregam para as pessoas, que é oferecer riqueza. Oferecer riqueza para as pessoas. E daí os gananciosos, igual a eles, vão atrás disso. Então a gente vendo na televisão aqueles testemunhos de pessoas tentando a chave do carro que Deus me deu. Depois que eu estava lá, que eu entrei para lá para a igreja tal, olha, minha vida se transformou. Transformou, quer dizer, tinha pouca coisa, agora tem bastante. Tinha uma hortinha, agora tem uma fazenda. Tinha um casal de galinha lá, um galinho e um galo, agora tem uma boiada. Oh, depois que eu vi esse evangelho, as coisas prosperaram. E daí confunde prosperidade com riqueza. Amados, a pessoa que é rico mesmo, que é rico, é complicada porque para ele estar bem com Deus ele tinha que se desfazer. Quando a pessoa chegava, né, falava para João Batista o que eu devo de fazer, ele dizia, tem 2 túnicas de uma. Chega uma túnica para viver aqui. Então é assim, amados. A riqueza tem tudo isso aqui. Quando a pessoa perde o amor ao próximo, troca o próximo pelo dinheiro, não está na graça de Deus, amado. A graça de Deus é diferente. Então, esse evangelho que incentiva as pessoas a acumular riqueza é o evangelho do diabo. E as pessoas que pregam são ministros do diabo, ministros de Satanás, porque eles incentivam as pessoas na riqueza, mas as pessoas têm de pagar para eles, têm de colaborar com eles, e eles estão ricos lá, eles não estão nem aí, amados, com salvação, com graça de Deus, com nada, eles estão o cuidado deste mundo, dos seus prazeres, dos seus luxos e suas luxúrias. Certo? Acho que fui longe já bastante aqui, a gente vai parando por aqui, amados. Mas o que eu tinha de falar, eu não podia deixar de falar. Não podia calar a minha boca. Então as pessoas que eu quero, amados, peço que entendam. É dura, uma palavra dura, falou coisa terrível, e sim, amados. Mas está escrito. Falei, eu trouxe, vocês viram os versículos, viram as passagens e viram que eu não estou assim misturando, dizendo que o rico não se salva, dizendo que prosperidade é pecado. Eu não estou falando isso, veja bem, prosperidade, do ponto de vista bíblico, a pessoa ter seus bens materiais para uso, porque é necessário, porque precisa, isso não é pecado nenhum. Agora, amados, você tem, sabendo que tem pessoas sofrendo por aí, muitas vezes dentro da própria comunidade onde a pessoa congrega, onde está o amor do próximo? O amor está na riqueza, no dinheiro, não é verdade? Então é isso, veja bem, a gente não está falando mal contra a prosperidade, a gente não está falando mal contra o evangelho da prosperidade, mas a gente está falando sobre esse evangelho que vai além do evangelho que os apóstolos pregaram, que não é só a riqueza, tem muitas outras coisas que pregam, que vai além. E aí as pessoas que ouvem, como você que está ouvindo agora, né? Ouça a voz do Espírito Santo, da tua consciência, e faz aquilo que quer, né? Você está numa situação dessa, é a pessoa que tem de escolher, não eu. A minha parte é passar para vocês. Ok?
Algumas pessoas dizem assim, não, mas isso que Abraão era rico, Jó, o rei Davi, não era um rei lá, morava num palácio, Salomão, então. Pois é, mas Salomão, ele tinha 1.000 mulheres, entre esposas e concubinas. Hoje pode? O rei Davi também. Ele tinha mais do que uma esposa, tinha as esposas dele e podia. Então, lá o tempo de Jó, o tempo do rei Davi, o tempo de Salomão, o tempo de Abraão, era um, era uma época. Quando nós estudamos, como já estamos elaborando os vídeos aqui para gravar sobre tempos, alianças, dispensações e alianças, aí nós vamos entender que uma coisa era o tempo de Abraão, Isaac, Jacó, Jó, outra coisa era o tempo da lei, foi dada a Moisés, e outra coisa é o tempo da igreja. Que no tempo da igreja não tem essa de ter 1.000 esposas, 10 esposas, é uma só. Para a igreja, aquele que está de bem com Deus, aquele que está em comunhão com o Senhor. É uma só, é diferente daquela época. O que Deus tolerou aqueles tempos, Ele não tolera hoje. Para cristal. Então, não, as pessoas que vêm com a desculpa de que Abraão, Isaac, Jacó e outros lá eram milionários, sim, Deus determinou assim, mas para a igreja Deus determinou que não, que a riqueza do cristão é no céu. A riqueza do cristão é o Senhor Jesus. E não a prata, ouro, coisa assim. Então, não dá para pegar aqueles exemplos lá e querer misturar. Porque aquele povo era um e a igreja é outro povo. A igreja é o pacote que Deus colocou aqui neste mundo. É diferente. Totalmente diferente. O trato de Deus conosco é outro. Então, nós temos que seguir este rumo dado à igreja. Para poder estar em comunhão com Deus. O mal, amados, é que os interesseiros, aqueles que querem enriquecer, que querem manipular as pessoas, eles misturam, eles pegam lá Abraão, Isaac, Jacó, lei e tudo aquilo lá que já não vale mais, que não vale para a igreja, não conta, e venham jogar na igreja para eles poderem, então, manipular as pessoas e pegar a parte deles, né? Certo? Terminamos por aqui. Minha gratidão primeiramente a Deus, minha gratidão a vocês que têm estado com a gente. Minha oração que o Senhor abençoe e guarde, que o Espírito Santo ministre no coração de vocês tudo o que for necessário. Né? Ore por mim, para minha família também. Se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então.